Aproveitando que os irmãos têm a fé, vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa aqui? Capítulo 10. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem em silêncio. Do versículo 1 até o 5. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, 1 e 11. Além disso, eu, Paulo, imploro, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança a ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Agora eu quero que a igreja repita, ou vamos todos ler o versículo 4. 1, 2, 3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mais uma vez. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tome o vosso lugar. Vamos falar nesta noite sobre manejando armas poderosas para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. Versículo 4. É o nosso tema. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Claro que o apóstolo está falando aqui fortalezas malignas. É isso, irmãos? Aleluia. Existem fortalezas malignas? Existem. E o que são essas fortalezas? Como agem essas fortalezas? Falando em fortaleza, é claro que se fosse esmiuçar o assunto, muita coisa poderia ser falada, mas vamos resumir aqui numa frase curta. São a base de apoio do diabo que os demônios instalam nas pessoas. E aqui estamos falando de crente. Ele instala essas bases também nos crentes? Ou se instala? Vamos ver o correr do assunto. Segundo ponto, trata-se de um comando, de um ponto de comando mental ou emocional ao qual o inimigo tem acesso. Na verdade, na nossa vida, só deveria ter acesso ao Espírito Santo, não é isso? Mas às vezes, e Paulo diz, não dê lugar ao diabo. É porque às vezes damos lugar a ele. E é justamente aí que ele entra, nesse ponto de comando. Como detectar a presença dessas fortalezas? E agora nós vamos entrar no assunto.
Como é possível detectar a presença dessas fortalezas na vida da pessoa e até na nossa vida mesmo? E aqui a mensagem hoje é para crente. Isso é o culto de Santa Ceia. É o culto mais abençoado da igreja. Bem? É o culto da nossa reunião e comunhão. Então hoje o caldo tem que ser um pouco mais grosso. Não é? Isso é mais suculento. E hoje não é um culto público. Culto público a gente... Se bem que hoje, quando Deus manda, tem culto público, vem o suco grosso também, né? O caldo grosso. Não é? E hoje em dia a situação está tão necessária que precisamos falar a palavra de Deus com verdade. Amém. Nada de encobrir. Nada de dourar a pílula, como muitas igrejas estão fazendo por aí. Irmãos, porque o tempo está chegando e ele, furioso, está destruindo muitas vidas, arrancando vidas que estão na igreja. E aqui não fala de fortaleza, mas fala de fortalezas. São muitas as fortalezas malignas que se instalam nas pessoas e, evidentemente, se não for erradicada, levará a uma destruição. Glória a Deus. Para que isso não aconteça, o Espírito Santo manda ministrar a palavra. Amém. Nós temos armas poderosas. O apóstolo diz claramente no versículo 4: são armas poderosas em Deus, irmãos, para destruir essas fortalezas. Só que nós temos que usá-las, manejá-las. Glória a Deus. Não adianta ter a arma se você não maneja a arma. Às vezes não maneja porque não sabe. E hoje Deus vai nos dar uma lição para aprendermos como manejar estas armas e sermos mais do que vencedores, porque esta é a promessa de Deus para nós, sermos mais do que vencedores. Não é estarmos sendo derrotados por essas fortalezas. Amém? Então, como detectar a presença dessas fortalezas? O terceiro ponto aqui: descobrindo a raiz. A fortaleza tem uma raiz. O inimigo, ele se introduz e planta a sua raiz. E aos Hebreus diz: não, cuidado com raiz, não deixa a raiz, porque se ela brotar, ele pode até colocar ou até tentar colocar, mas você tem arma para erradicar essa raiz. Amém? Só que tem que tomar iniciativa, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é um combate. Não vacila, porque ele não vacila. Ele vive tentando. Se tentou o nosso Senhor, se foi ousadamente tentado, quanto mais a nós. Então, vamos descobrir na palavra algumas raízes. Não sei se será possível concluir este assunto hoje. Querendo Deus, se eu não concluir hoje, concluo amanhã. Amanhã passa a ser a extensão do culto de hoje. Sem dúvida. Glória a Deus. Primeira raiz, ou primeira fortaleza que se instala através dessa raiz chamada rebelião. É fácil um crente se rebelar, irmãos? É fácil? É fácil sim, irmãos. É fácil. Nós temos exemplos na Bíblia, até na obra, está fazendo a obra e de repente o inimigo instala uma rebelião. Nós temos o caso de Coré. Coré era um cooperador de Moisés, era um braço direito de Moisés,
no comando da obra de Deus para introduzir aquele povo lá em Canaã. E um dia o inimigo colocou no coração dele que Moisés não era maior do que eles e os outros cooperadores. Aleluia. E aí ele, dando vazão a essa raiz, a essa fortaleza maligna, o inimigo é assim, irmão, ele instala essas coisas para destruir a obra. O objetivo não é nem a pessoa, é a obra. Ele tem ódio mortal do povo de Deus. Se ele pudesse, ele solapava. Nós é que temos que fechar a porta para ele. Mas o Datã, ou melhor, o Coré, ou Corá, como diz outras traduções, das versões, foi dando vazão àquela fortaleza, e a raiz foi aumentando, e ele começou a procurar apoio, né? E encontrou dois cooperadores da obra maligna. Eram cooperadores de Deus, mas se transformaram em cooperadores da obra maligna, que se juntaram ao propósito de Corá, ou de Coré. Vamos confrontar Moisés. E chegaram diante de Moisés e disseram: você não é o único. Se Deus usa vocês, Ele usa nós também. Aí começa, né? Aquele ciúme que o maligno não está. Por que é só ele que pode falar com Deus e falar com o povo? Moisés foi escolhido. Quem está na direção é escolhido de Deus. Amém? Amém. Então vai perguntar para Deus, mas eles não foram confrontar Moisés. Quem você pensa que é só você? Só você. Moisés, quando ouviu aquilo, já ficou estarrecido, porque sabia a consequência do que seria aquele ato. Caiu de joelhos diante de Deus e disse: o que está acontecendo? Bom, não vamos alongar na história, porque os irmãos conhecem. Sabe qual foi o fim de Coré e daquela congregação? Ele conseguiu arrebanhar uma congregação, uma subcongregação do povo, que tinha ativos naquela obra maligna, naquela fortaleza maligna, 250 pessoas. Só que essa subcongregação de 250 cooperadores malignos conseguiram levar para um buraco mais de 14 mil pessoas, né? E muitos foram sem saber o que estava acontecendo. É isso? Vai no embalo. Crente é para ter inteligência. Inteligência, Paulo chama inteligência do Espírito. Quando vê esses espíritos contrários, examina pela palavra. Se não tiver base na palavra, sai fora, que é furado. Canoa furada. Eu fico com pena daquela gente que não sabia de que se tratava, mas foi no embalo daquela gente, daqueles 250. E o cabeça era o Corá, Datã e Abiram. Mas tinha 250 ali trabalhando, ativos. Então, vamos fazer aqui um movimento. Vamos fazer aqui um movimento. Eles não estavam satisfeitos com o movimento de Deus. O movimento de Deus é esse aqui, irmão, na palavra. Palavra. Esse é o movimento do Espírito. O mover do Espírito na congregação através da palavra.
não de subterfúgio, de sutileza, de sofismas, como aparece no termo aqui que Paulo usa, que eles não tinham a palavra de Deus, eles tinham sofismas, ideias. Não, nós podemos também. Se ele pode, nós podemos. Acontece que Deus chamou Moisés e Arão para estar na liderança, como chama outros também para estar na liderança. E o resultado, como disse, nós não vamos alongar nesse tópico, porque o resultado já sabemos: foram engolidos pela terra. Deus fez um negócio novo, não é? Nunca tinha acontecido isso. Aí Deus falou: bom, vamos fazer um negócio aí. Se essa gente for sepultada com todo mundo, parece até um negócio. Se não fosse trágico, seria como, né? Se essa gente for sepultada como todo mundo morre e é sepultado, velado, direitinho, né? Cantozinho lá, saudosa lembrança, né? Faz o culto fúnebre. Se acontecer isso com eles, estão certos. Agora, se eles forem engolidos pela terra, aí estão errados. E no outro dia aconteceu exatamente isso. A ira de Deus desceu e a terra se abriu e engoliram vivos aqueles homens que deixaram esse espírito maligno, esta fortaleza maligna dominar os seus corações, dominaram as suas vidas. Irmão, quando você sentir um negócio estranho, ore. Você tem arma poderosa. Ore, leia a palavra e expulse. Não deixe o inimigo se alojar na tua vida, porque o que ele quer mesmo é destruir a tua vida. E você que tem a arma para detectar e erradicá-lo da sua vida. É você. A decisão tem que ser sua. Não adianta nem pedir para alguém: ora por mim, irmão. É você que tem que fazer essa parte. Essa guerra é você que tem que fazer. Você tem a arma suficiente para isso. Amém? Quanto à raiz da rebelião, poderíamos citar também aqui outro exemplo, que foi o de Saul, né? Que também deixou o espírito da rebelião entrar na sua vida, e entrou essa fortaleza maligna, foi dominando a sua vida, até que ele pereceu, suicidando-se no final, e portanto perdeu a sua salvação. Não é isso? Um homem que foi escolhido por Deus, foi ungido para ser rei, teve momentos espirituais, momentos até que profetizou, não é? E admirou, ela está o Saul profetizando ali no meio dos profetas. Teve momento de espiritualidade, mas deixou essa raiz da rebelião, essa fortaleza. Por que fortaleza? Porque esse negócio é mais forte do que nós. Sabia? É mais forte. Só não é mais forte daquele que está em nós, ao qual você tem que se recorrer, tem que pedir socorro. Senhor, socorra-me, porque em nós mesmos nós não temos força para lutar contra essas fortalezas, mas nós temos as armas, e Jesus garante a nossa vitória, irmãos. Agora tem que ser no nome dele. Você vai combater, mas no nome dele, não no teu nome. E se não faz, ela vai dominando até que a fatalidade chega, que aconteceu também com Saul. Segunda raiz, ou segunda fortaleza,
A fortaleza, diga comigo, a fortaleza se instala através de uma raiz. Você vai guardando bem esses pontos, porque a mensagem não é para ouvir aqui, irmão, e ao sair já esquecer. Tem crente que faz até melhor, ele vai anotando os pontos para depois refletir. É o ideal. Você está usando o método dos bereanos, não é? Bereano e ouvindo a pregação e conferindo. Acontece que no momento que você está ouvindo, não dá para conferir, você está atento, mas anota. Ao chegar em casa, você vai conferir na palavra se é exatamente assim. Viu? É um dever de cada crente. E com isso você vai também crescendo na graça e no conhecimento. Você cresce na graça e no conhecimento para quê? Para combater essas fortalezas e não sofrer derrota para elas. Segunda fortaleza, que se instala através da raiz de amargura. Repita comigo: raiz de amargura. Onde está esse texto? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Sempre que o inimigo instala uma fortaleza, o objetivo dele não é só aquela pessoa, é atingir outras. É o que diz o texto sagrado aqui. Essa raiz tem um objetivo maior, amplo. Se ele pudesse, ele levaria toda a humanidade para o inferno com ele. É isso? Mas cabe a cada um, cada indivíduo, fazer a sua parte e fazer a guerra. Não é deixar por conta de Deus. Ah, Deus me guarda, Ele já te deu o suficiente, irmão. Ele já te deu o suficiente. Jesus garantiu: eis que vos dou o poder, mas você que tem que usar a arma. A arma está na tua mão. Diz aqui o texto sagrado: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas da nossa milícia. O que é milícia? Não milícia lá do Rio de Janeiro, porque aquilo lá é outra coisa. A milícia aqui já alteraram até o termo, né? Eles usam o termo para o mau sentido. Milícia aqui está na Bíblia muito antes deles usarem esse termo. Milícia, né? É uma corporação, certo? É um exército. As armas da nossa milícia, do nosso exército, o exército de Deus aqui na terra, que é a igreja. Estas armas não são carnais, não são filosóficas, não tem sofismas. Sofisma para enganar a mente da pessoa. Não. Aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus atuando pelo Espírito Santo em cada coração. Vai convencendo a pessoa como deve agir, como deve seguir, como deve proceder. Você tem arma poderosa para usar dessas armas e não deixar que nenhuma fortaleza destrua a sua vida. Eu estou na segunda fortaleza, raiz de amargura. Nós temos um exemplo de alguém que o inimigo tentou instalar essa raiz, mas essa pessoa foi combater, foi lutar e não deixou que a raiz progredisse, avançasse. É a nossa irmã Ana. A Bíblia diz que ela sofreu muito tempo, o inimigo usava, instigava alguém. Claro, irmão, sempre vai usar pessoas.
O diabo não vem em espírito, mesmo porque ele não é permitido a ele, né? Vir em espírito, e às vezes alguém diz aí que ele se materializa e fala, o diabo, ele se utiliza de pessoas, porque ele tem muita gente que ele pode usar. Se até crente ele usa e dá lugar para ele, Paulo diz, não tem lugar ao diabo, se der lugar ele vai usar como instrumento dele, como servo dele, né? Quanto mais as pessoas lá. Então ele vai usar uma dessas pessoas, e usou ali a concorrente de Ana, que era a outra esposa de Eucana, para trazer angústia para Ana, massacrando todo dia Ana, botando para baixo. Você é amaldiçoado, você não tem bênção de Deus, Deus não quer nada com você. E ela ficava amargurada com isso, criou uma amargura no seu coração. Mas ela não foi tirar satisfação, não foi brigar com a Penina, que estava sendo usada pelo inimigo, mas ela foi orar. Oração é arma. Diga comigo, irmão, oração é arma poderosa. Aleluia. Você anula muita coisa da fortaleza com oração. É verdade, sim. E Ana foi orar. Até no momento que ela está orando, derramando diante de Deus a sua amargura, como ela própria diz, né? Com a amargura da alma orou Ana ao Senhor, e estava ali derramando a sua amargura diante de Deus. O profeta, ou melhor, o sacerdote, que não tinha mais visão de Deus, né? Olhou para ela e disse: como pode essa mulher estar aí tomada de embriaguez? Não teve inicialmente uma palavra ou uma visão de Deus de saber que aquela pessoa estava amargurada. Era obrigação dele, como sacerdote, como homem de Deus, mas ele já estava fora dos princípios de Deus. E quando se está fora do princípio de Deus, não tem visão. Não tem visão, não tem uma palavra de Deus para dar. Mas ela respeitosamente disse: não, meu Senhor, eu aqui não estou embriagado, mas estou amargurada. Só que eu já derramei a minha amargura diante do Senhor. Estou orando aqui, colocando nos pés dele. Estou crendo na vitória, viu? E ele fala como que em tom assim em tom de despedida ou de encerramento do assunto: vai em paz, que Deus conceda a tua bênção. Amém. Ela já tinha sido abençoada. A partir do momento que ela orou e que ela derramou diante do Senhor a sua amargura, Deus já tinha ouvido a sua oração e ela já tinha sido vitoriosa. Quando você vai diante de Deus e derrama o seu coração diante de Deus, ele está pronto para... Deus, diz o salmista, que ele não consegue se conter diante de um espírito contrito, um espírito quebrantado. Toda vez que a pessoa chega diante de Deus com o espírito quebrantado, Deus não... Olha, irmãos, há um exemplo. Quando eu leio aquele texto, eu fico: Acabe era um homem miserável mesmo, era um ímpio. Deus já estava por aqui com ele. Quer dizer, a pessoa é tão ímpia que Deus chega a ficar por aqui, né?
E um dia, Deus já tinha determinado a Elias que ia dar um fim a Acabe. Mas Acabe, irmão, ele era esse tal. Quando ele via um negócio feio, ele corria pelos pés de Jesus. Os pés do Senhor, né? Jesus já estava lá também, né? Claro. Aí ele ficava bonzinho, ficava crente que só. Como se enganasse a Deus. Deus não se engana, é que Ele é misericordioso, viu? Você não pensa que você está fazendo coisa errada e agora eu estou profetizando. Amém. Deus me manda profetizar. Não pensa que você está fazendo coisa errada e que Deus não está vendo. Deus está vendo. É verdade. No tempo certo Ele vai cobrar. Grande Deus. Porque de Deus não se brinca. Você pensa que está me enganando, está enganando o ministério? Não tem nada a ver. Eu estou pouco preocupado. A minha preocupação é a palavra. Aleluia. Que eu não posso deixar de transmitir. Agora eu estou transmitindo. Amém. E não vai pensar que eu premeditei falar isso não, que Deus está mandando falar agora. Agora. Aleluia. Graças a Deus. Você sabe que Deus está falando com você. Eu poderia apontar seu nome, porque Deus já me mostrou também. Mas não vou fazer jamais. Vou deixar a critério seu e do Espírito Santo. Tome cuidado, porque a cobrança de Deus é séria. E quando Deus determinou através de Elias, olha, vou chegar, vou dar um cabo final nessa situação. Elias foi e falou a Acabe. E ele, muito pronto para demonstrar uma aparência, né, se humilhou. Naquele tempo, irmãos, quando a pessoa havia esse simbolismo, esse ritual, quando a pessoa estava arrependida diante de uma revelação profética, então ela se cobria com um saco, botava cinza na cabeça, né? E o Elias, muito esperto, né, se vestiu de saco, botou cinza na cabeça e andava lá no palácio, cabisbaixo, andava para lá e para cá, né, e pedindo misericórdia para Deus. Aí Deus chamou Elias, profeta, disse: você não está vendo como é que está o Acabe lá? Que ele está humilhado, está lá com um saco, vestido de saco, com cinza na cabeça. Vai lá, dá uma palavra nele. Está vendo como é Deus? Quem vai entender a misericórdia de Deus? Deus está sempre dando uma oportunidade. Se Ele está falando hoje com você, está te dando mais uma oportunidade. Agora, não vai descartando, porque Acabe fez assim. Ele tinha uma aparente humilhação, mas não era de coração. Não adianta ter o exterior, como ele fazia, botava cinza na cabeça, se vestia de saco, tirava suas vestes reais e ficava lá andando como se estivesse humilhado. O coração não estava humilhado. E o que Deus quer é a humilhação do coração. A palavra profética diz: rasgai o vosso coração diante de mim, não as vossas roupas. Não adianta a aparência. Deus não se ilude com a aparência. Você pode até iludir os homens, pode até mostrar perante os homens, e pode até ser elogiado ainda, não? Deus não. Mas não se engana mesmo. E aqueles que têm o Espírito de Deus também não se enganam. Grande Deus. O apóstolo disse: quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e não é discernido por ninguém. Às vezes eu vejo certas coisas, irmãos, contemplo certas coisas e fico ali pensando: meu Deus, vamos aguardar o tempo. A aparência é uma coisa, mas na realidade é outra. Aí, como Deus deu oportunidades sobre oportunidade, e Acabe não teve jeito mesmo, porque a fortaleza já tinha dominado a sua vida. Ele se deixou dominar pela fortaleza maligna, de tal maneira
que ele já estava enlaçado, não havia mais como escapar. E aí, irmãos, não tem mais o que Deus fazer. Porque tudo tem um limite. Não é que Deus não tem poder, mas Ele não vai violar o princípio da liberdade que Ele te deu. É você que tem que tomar a decisão e a posição. E Ele não tomou essa posição, apesar de ter oportunidades. E por fim, essa mesma fortaleza maligna levou Acabe ao suicídio. Não foi isso? Que Deus nos guarde, nos ajude. Por isso que a coisa é séria. Esse negócio de fortaleza aqui, o negócio é sério. Às vezes a gente lê o texto, irmão, e passa por cima, não se aprofunda. De repente o Espírito de Deus chama a gente para uma reflexão mais profunda no assunto, e aí a gente descobre como o assunto é profundo. E temos que transmitir à igreja, porque é de responsabilidade de todos nós, e individualmente de cada um. Terceira fortaleza. Tem pelo menos 7. Não sei se vai dar tempo de chegar ao fim, mas como já antecipei, se não der amanhã eu continuo. Glória a Deus. Posso ouvir um amém mais expressivo? Amém. Estou vendo aqui só uns apartes, né? Amém? Amém. Graças a Deus. Porque eu fico com a grande responsabilidade de despachar esse assunto. Deus já me deu, agora eu preciso despachar. Amém? Amém. Raiz do orgulho. Aí se instala a fortaleza maligna chamada raiz do orgulho. Algumas versões traz o termo que são sinônimos: soberba, altivez, exaltação. Tudo quer dizer a mesma coisa. São sinônimos. Orgulho. E aí precisamos vigiar muito, porque tem alguns até que denominam orgulho santo. Não vai existir orgulho santo. Eu já ouvi até em pregação isso. Mas um orgulho santo, usa até uma expressão corporal, é um orgulho santo. É isso, orgulho é orgulho. Qual foi o primeiro orgulhoso? Misericórdia, né? Quem foi o primeiro orgulhoso? Que a mesma coisa de soberba, de exaltação. Quem foi? Foi ele mesmo, o diabo. Primeiro. Então existe orgulho santo? Claro que não, irmãos. Aí tem crente que ele começa a achar, sentir um orgulho de ser crente. Mas que privilégio. E assim estavam os fariseus da época de Jesus. Eles sentiam um orgulho de ser fariseu. Jesus dizia: hipócritas, sepulcro caiado, quer dizer, pintadinho por fora, por dentro cheio de podridão. É a chamada religião de aparência, que Deus detesta. Ele diz: eu olho para o interior, não para o exterior. Nós temos aqui alguns exemplos dessa fortaleza dominando certas pessoas, que fatalmente chegou a um resultado trágico. Por exemplo, Ananias e Safira. O apóstolo pergunta: por que, Ananias, vocês deixaram Satanás encher o vosso coração?
Com o quê? Com essa soberba, com esse orgulho. Vamos apresentar alguma coisa para ser mais destacado. Eu quero aparecer mais, porque naquele momento havia muita concorrência de contribuição. As pessoas realmente vendiam seus bens e traziam à igreja e contribuíam, e o movimento estava realmente crescendo, né? Porque precisava, a obra sempre precisou da contribuição, e muito mais naquele momento inicial da igreja. E o diabo colocou no coração dele, ele deixou, porque Pedro disse: por que deixaste? O diabo colocar, introduzir no teu coração esse negócio maligno, ou essa fortaleza maligna, para você mentir contra ou para o Espírito Santo, ou perante o Espírito Santo. Acontece que o inimigo não diz para ele: olha, você vai mentir para o Espírito Santo. O inimigo não disse isso para ele. Ele não fala a verdade. Mas se você contar uma mentirinha, você vai contar para o ministério, não é para o Espírito Santo, né? Ele não ia dizer isso. E eles acharam que iam contar uma inverdade, né? Uma coisa que não era verdadeira, mas ia ficar só no âmbito dos homens. Porém, aqui o domínio é do Espírito Santo. A igreja é dominada pelo Espírito Santo, o comando é dele. Quando você fizer alguma coisa, você faz contra ele ou a favor dele. Lembre-se disso. E nós sabemos o resultado. Infelizmente, foi fatal. Tanto para Ananias, e olha, irmãos, a combinação ali foi tão astuta. Ele diz: vamos ser elogiados duplamente. Eu vou primeiro, vou receber um elogio, né? Vou ficar todo orgulhoso, e depois você vai passar umas 3 horas mais ou menos, aí você também vai receber. Receberam? Receberam sim, outra coisa. Amém? Segundo exemplo de orgulho, de soberba. E trata-se de alguém que não era, bem dizer, um servo de Deus, mas por algum momento Deus o convocou para ser seu servo. Porque Deus pode. Ele faz até o diabo de servo dele, quando ele quer. Sim ou não? Mas o diabo tem que servir a Deus quando ele quer. E ele pode tomar um ímpio qualquer. Ciro também foi, em algum momento foi um servo de Deus, mas não era servo na expressão ampla da palavra, ou estritamente falando, né? Não era um servo de Deus, em um determinado momento. Nabucodonosor foi um servo também por um período, porque Deus precisava de alguém para executar o juízo contra o seu povo Israel. Então Deus tomou Nabucodonosor e disse: você vai ser meu servo, vai executar o juízo. E aí ele começou a ficar inchado, começou a crescer aquela soberba, aquele orgulho. Olha aí, irmão, orgulho porque é servo. Sou servo de Deus, eu agora estou executando aqui o juízo de Deus. E foi inchando, né? Quando a pessoa incha muito, não cabe nem dentro dela, né? Choveu, ele fica tão inchado que não cabe dentro. Perigoso, hein? Porque vira um vaiacu da vida. Aquele peixe que você vai cutucando ele vai inchando e acaba explodindo. Lá no Nordeste que tem muitos esses peixes, né? Peixe venenoso. Se você ficar cutucando ele assim, ele
inchando. E aí, Nabucodonosor foi inchando. E aí disse um dia para ele, lá no seu palácio, no terraço do palácio, disse: quem é maior do que eu? Quem é maior do que eu que consegui fazer uma grandeza dessa daqui? É isso? Quem é maior do que mim, do que eu? Existe alguém? E Deus ouviu lá de cima. A pessoa começa, irmão, a se exaltar e falar as coisas indevidas, e Deus está ouvindo tudo. Deus ouve e entra com providência. Ele disse: hoje mesmo será tirado o teu juízo. Será tirado o seu juízo. E você será tirado do convívio dos homens. E vai viver com os animais. Vai receber o orvalho, sobre seus ombros, seus lombos, e vai ficar lá no pasto com os animais, até que você reconheça que há um Deus sobre todos. Ele começou a se achar que era maior do que Deus, não é? Aí um dia o profeta Daniel disse aqui para o filho: olha, quando o seu coração, e Nabucodonosor falando para o filho dele, se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E ele ficou, porque entrou nele, sabe o que, irmãos? Um espírito de demência entrou na mente dele, e ele achou que era um animal mesmo. Isso aí, domínio. A pessoa brinca com Deus, Deus entrega, e as fortalezas estão aí para entrar. Quando ela vê a pessoa desprotegida, aí ela entra com facilidade. E aí esse homem foi para o campo, para o pasto, e achando que era um animal, e ficou lá até um tempo determinado, que ele reconheceu que Deus é maior. Amém? Deus teve misericórdia, eliminou aquela fortaleza da vida dele, né? E o resgatou daquela situação miserável em que ele se colocou, porque permitiu, através da soberba, do orgulho. Há um outro exemplo, eu vou parar aqui, vou parar na terceira fortaleza, citando este exemplo porque a hora já não permite mais, né? Um outro exemplo, chamado Uzias, rei de Israel, de Judá. Uzias foi um homem que teve um grande sucesso na sua vida, elevado ao trono ainda muito jovem, mas andou na presença do Senhor e tinha homens conselheiros tementes a Deus que o orientavam. Mas a Bíblia diz, a narrativa desse rei está em 2º livro de Crônicas 26, e especificamente o versículo 16, diz aqui que, havendo-se o rei já fortificado, olha aí, os versículos anteriores diz que havia um sacerdote chamado Zacarias, que era um homem entendido nas visões de Deus, e ele assessorava o rei, aconselhava o rei, para que o rei tivesse sucesso na sua vida, porque nós dependemos uns dos outros.
Ninguém vive autonomamente. Ninguém é autossuficiente. E mesmo o rei de Judá, um homem de sucesso, que ele teve um progresso na sua vida como rei, mas ele dependia. E este homem de Deus, que é Zacarias, não Zacarias do livro, é um sacerdote, o nome Zacarias. E a Bíblia diz que ele era entendido nas visões de Deus, esse sacerdote. Então o homem estava sempre orientando o rei. Mas quando esse homem, esse rei, o Uzias melhor, se achou forte, quando ele se achou poderoso, e o perigo não é quando a pessoa está pequena, o perigo é quando cresce mesmo. Irmãos, por isso que a prosperidade é muito perigosa. Esse homem, quando se viu poderoso, diz aqui o versículo 16: havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Por quê, irmãos? Olha o que ele fez. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele, rei, cresceu muito, fortaleceu o seu exército de uma maneira assombrosa. A fama dele, depois os irmãos leiam lá no 2 Crônicas 26, é uma história até interessante de ler, né? Vai mostrar aí que ele teve um sucesso enorme, porque ele estava sendo ajudado. Mas ao mesmo tempo que você está sendo ajudado, o inimigo tenta te derrotar com fortalezas malignas. E ele não vigiou do outro lado, o inimigo instalou a fortaleza da soberba na sua vida. E aí diz o texto que ele exaltou seu coração contra quem? Contra Deus, diz aqui. Porque ele, como rei, ele podia quase tudo. Diga comigo, quase tudo. Quase tudo. Mas não tudo. Não tudo. Nós nunca podemos tudo, viu? Mesmo que está no topo, era o rei, mandava em tudo, ou quase tudo. No templo ele não mandava. É verdade. Porque no templo só poderia entrar para queimar incenso os sacerdotes. Isso é lei, é a palavra de Deus. Aleluia. Que nós não podemos transgredir a palavra, irmãos. Quando transgredimos a palavra, sofremos a consequência. Que a palavra de Deus é lei. E quando se viola a lei, vem a consequência. Glória a Deus. E ele achou, porque eu sou o rei, então eu posso entrar no templo e fazer o que eu bem quero. E foi lá, entrou e ficou todo lá à vontade, queimando incenso. E um sacerdote viu o rei lá, foi chamar o sumo sacerdote e disse: olha, o rei está lá no templo, queimando incenso. Meu Deus, quando aqueles homens ouviram essa notícia, eles se arregimentaram e entraram 80 sacerdotes e resistiram ao rei. E disseram: a ti, ó rei, não é permitido queimar incenso. E homem de Deus tem que ter coragem, Deus, Aleluia. Glória a Deus. para falar a palavra com verdade. Não é bajulação, não. É o rei. É o rei. Então vamos bajular, porque o rei é o mandão. É o rei. Ei, a ti, ó rei, não é permitido queimar incenso. Isso aqui só pode fazer sacerdotes. Na hora que o rei ouviu isso, foi bom, aí que a soberba dele veio à tona mesmo. Porque o cara já está soberbo. Quando ele está soberbo, aí se ele é provocado, não vai a cura. Cutucou, ele inchou.
Os sacerdotes cutucaram ele. Aí ele inchou. Quando ele ficou irado e inchado, naquele momento Deus o feriu. O sacerdote não ia ferir ninguém. Eles estão ali para usar a autoridade da palavra. Naquele momento que ele ficou irado contra os sacerdotes, Deus o feriu e a lepra apareceu na testa dele. Quando os sacerdotes olharam e perceberam a lepra, e disse, já deram pressa, ó rei, pode sair daqui, porque ele já estava até contaminando o santuário. Sai daqui porque o senhor já está leproso. Quando ele olhou, já estava leproso, todo o corpo tomado da lepra. Aí ele mesmo se deu pressa de sair, porque ele viu o juízo de Deus veio imediatamente sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi afastado do seu trono, retirado para um local, e lá ficou até o dia da sua morte. Não houve mais restituição do seu reino. Outro passou a reinar em seu lugar, porque não teve força para combater e dominar a fortaleza maligna chamada raiz da soberba. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia aprender como combater melhor, com mais eficiência, essas fortalezas malignas que muitas vezes querem, muitas vezes conseguem se instalar na vida do crente. Mas aqui elas não terão lugar. Elas não terão lugar. Diga comigo, na minha vida, as fortalezas malignas não terão lugar. Estou com a